Oh, glória a Deus. Deus abençoe tua vida nesse dia. A palavra do Senhor, ela é muito linda. E o Senhor nos garante na sua palavra que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Eu sou a pastora Lu, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Muito prazer estar aqui falando com você. Hoje a palavra do Senhor é sobre perdão. Vamos ler? Lá no livro de Isaías, capítulo 44, a partir do verso 21. E fala assim: Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei. Meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Aleluias. O Senhor é um chamado do Senhor. Aqui ele estava chamando Israel ao arrependimento e falando para Israel: torna-te para mim, porque eu te remi, eu te chamei. E o Senhor falando assim, que desfaço as tuas transgressões como a neve. Né? A palavra do Senhor também, em várias outras passagens na Bíblia, nos fala de perdão de pecado, nos fala que se nós nos arrependemos de nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, desde que haja arrependimento. E como eu acabei de falar no início, aqui bem no capítulo 1, no versículo 18, fala assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aleluias! Para você ver que quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós pedimos perdão, nos arrependemos de nossos pecados, o nosso Pai Celeste, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O Senhor é fiel na sua palavra. E eu quero falar mais outra passagem que fala assim, lá no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 8, nos fala assim, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aleluias. E ainda diz mais, ainda vou mais além um pouquinho, lá no livro de Marcos 16, ele fala assim, né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, a palavra do Senhor o tempo todo está nos garantindo que o Senhor nos perdoa, o Senhor está nos mostrando o caminho. Como diz também numa outra passagem lá no livro de Mateus, que nos fala da porta estreita e da porta larga, né? Porque largo e espaçoso é o caminho que nos leva à perdição. E a porta estreita, né? São poucos que vão por ela. Por quê? Porque é difícil, é muito difícil para as pessoas quererem levar uma vida de santidade, quererem levar uma vida de arrependimento, uma vida de perdão ao próximo. Você vê hoje em dia as pessoas estão assim muito intolerantes, qualquer coisa aquela pessoa já se irrita, já começa a julgar porque fez porque quis, porque é isso, porque é maldade, porque não sei o que, e já começa a criar aquela ira, aquela mágoa, aquele rancor, muitas vezes não sabe nem sequer o outro lado, o que está acontecendo, o que está se passando naquela vida. Então, hoje em dia eu vejo assim que o mundo, as pessoas precisam ser um pouco mais tolerantes, precisam aprender a perdoar mais o seu próximo e também a pedir perdão, porque às vezes tem pessoas que falam assim, perdoar eu perdoo, mas eu não vou pedir perdão, né? Então ali é um orgulho que aquela pessoa tem, que ela tem que ser quebrado ali aquele orgulho. Porque da mesma forma que alguém pode ter magoado, alguém pode ter entristecido o seu coração, veja bem, você também pode ter entristecido o coração de alguém. Alguém também pode estar magoado, pode estar triste por algum ato seu, alguma coisa, ou alguma palavra que você falou. Então, da mesma forma que você às vezes você quer o perdão, você pede para Deus, na oração do Pai Nosso, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, assim,
você tem que também primeiro perdoar. Você tem que perdoar, você tem que pedir perdão para que nosso Deus também possa te perdoar. Deus é um Deus de amor e Ele nos perdoa, mas desde que a gente se arrependa de coração, a gente peça perdão. Ainda tem mais outra palavra lá no livro de Hebreus, no capítulo 8 e no versículo 12, que fala assim: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Por quê? Porque o Senhor não volta atrás na sua palavra. Quando Ele diz que já foram perdoados e pronto, não precisa ficar ali o tempo todo falando. Então, da mesma forma também, quando você perdoar alguém, perdoa e pronto, não precisa ficar ali remoendo ali e falando e lembrando e magoado, e eu não posso olhar na cara daquela pessoa, porque se fulano estiver ali também, ali naquele lugar eu não posso estar, porque tem pessoas que são assim, irmãos, e ainda fala que perdoou. Isso não é perdão. Você tem que perdoar, porque Deus ele fala: serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. E há outros casos em pessoas que eu acho até inocente quando a pessoa fala assim: perdoar, só Deus é quem perdoa. Deus é quem perdoa pecados. Mas, irmãos, nós temos que aprender a perdoar também. Nós temos também que liberar o perdão para o nosso próximo. Assim como também, às vezes, nós queremos também o perdão de alguém, nós também precisamos liberar perdão para a vida de quem nos afligiu, de quem nos magoou. E o certo é não guardar rancor, o certo é não deixar aquela mágoa, aquela dor ficar ali corroendo ali o teu coração, ficar ali segurando, porque muitas vezes isso traz até doenças para o nosso corpo. Muitas vezes a falta de perdão, o rancor, a mágoa, aquilo ali vai, em vez de te ajudar, só vai piorando, porque a tua vida muitas vezes vai ali atrasando tudo. Por quê? Porque você o tempo todo, sempre que acontece alguma coisa, você lembra daquilo, você lembra daquela pessoa. É como se você carregasse aquela pessoa ali nos ombros, porque o tempo todo está pesando ali a falta daquele perdão, o tempo todo está ali. De vez em quando volta à tona, você lembra, você está lembrando ali daquilo que aquela pessoa fez ou que você sofreu por causa daquela pessoa. Então libera o perdão que a tua vida vai ser mais leve. E a própria palavra diz que nós temos que aprender a perdoar. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele nos ensina, Ele mesmo falando, né, que Ele nos perdoa, que quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E para finalizar, em Efésios 2:22, o Senhor nos fala assim: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. E aí tem também um outro versículo lá no livro de Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, que fala assim: lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Até tem pessoas que falam assim, que os nossos pecados sejam jogados no mar do esquecimento, né? Mas a palavra nos diz, é bem clara aqui em Miqueias, né? Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então é assim a nossa vida. Se você se arrepender de teus pecados e crer, Ele é fiel e justo para te perdoar. Se você tem algum pecado escondido, se você tem algo ali que você ainda não confessou para Deus, algo que você guarda ali, que você não consegue. Tem pessoas que passam anos e entra ano e sai ano ali com aquele pecado ali, não confessa para Deus, não se arrepende. Irmãos, se arrependa enquanto é tempo, peça perdão a Deus enquanto é tempo, porque hoje você está aqui, mas amanhã você não sabe para onde você vai. Hoje eu estou aqui falando com vocês, amanhã eu não sei se Deus vai me levar. Então a nossa vida é assim, é um piscar de olhos, de um dia para o outro acontece muita coisa. Ou talvez aquela pessoa, tem pessoas que guardam mágoa de um pai, de uma mãe, e passa anos e anos, ou de um irmão, ou sei lá de quem, às vezes uma pessoa próxima, e entra ano e sai ano, e aquela mágoa, e aquela pessoa ali amarrada com aquela raiva, com aquele rancor, eu já vi famílias passar anos intrigados na minha terra, no Nordeste. Eu nasci na cidade de Exu, Pernambuco, mas moro aqui em Londrina já faz mais de 20 anos.
E para você que não me conhece, eu sou a pastora Lu, eu já me identifiquei. Já o meu ministério aqui em Londrina já tem 21 anos mais ou menos, mas eu aceitei Jesus em 1987. Desde aí que eu estou ali aprendendo a palavra do Senhor, pregando a palavra, trabalhando na obra do Senhor. Então, o pastoreado junto com meu marido, a gente já tem mais ou menos uns 23, 24 anos de pastoreado, eu e meu marido. Então, a gente vê muitos exemplos, muitas famílias chegam para a gente para conversar, e lá na minha terra, eles tinham muito isso de um irmão ficar chateado com o outro, ter uma briguinha, uma desavença, e ali ficava anos e anos, como eles diziam, intrigados. Intrigado quer dizer sem se falar, sem falar com o outro. E às vezes acontecia daquela pessoa, um deles falecer, e aí depois aquela pessoa chorava e o remorso vinha. Olha que coisa triste, irmãos. Muitas vezes você não sabe o teu dia de amanhã. Hoje você está aqui, amanhã não. Mas o importante é que nós possamos nos perdoar, que nós possamos nos amar como Jesus nos amou. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, como a palavra nos diz. Então, não vou falar muito, já está ficando extenso esse vídeo. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes nem têm paciência de ouvir muito a palavra do Senhor. Mas olha, é tão importante porque muitas vezes, através de uma palavra que você ouviu aqui, aquela palavra ali, fez toda a diferença ali na vida de alguém. Aquela palavra veio fazer a diferença aqui na tua vida. Talvez hoje você esteja pensando que tem alguém que você precisa perdoar. Ou talvez você esteja pensando que hoje que você tem um pecado que você ainda não confessou para Deus. Peça perdão ao Senhor. E Jesus, ele costumava dizer para as pessoas que chegavam até ele para ser curado, o Senhor falava assim: vai e não peques mais, porque não adianta você pedir perdão, se arrepender, mas depois você vai lá e comete o mesmo pecado, depois você vai lá e continua pecando, continua fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Peça perdão e não peques mais. Leve a tua vida ali diante de Deus, se arrependa dos seus pecados, procura perdoar aquele que te ofendeu em nome de Jesus. E que a tua vida a partir de hoje seja mais leve, a tua vida a partir de hoje seja uma vida abençoada em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fica com Deus.